insatisfação de Lula com seu primeiro escalão não é apenas uma questão interna de um governo que parece perdido em meio a um mar de ministérios e promessas não cumpridas. É, na verdade, um reflexo de uma gestão que, em sua essência, falhou em estabelecer uma conexão significativa com a população e em responder às reais necessidades do país. O que deveria ser uma administração voltada para a transformação social e o fortalecimento da democracia se transforma, dia após dia, em um labirinto de ineficiência e descontentamento. A criação de 39 pastas ministeriais, um movimento ambicioso que visava diversificar a atuação do governo, acabou se revelando uma estratégia mal calculada. Em vez de trazer eficiência e foco, resultou em uma dispersão que dificulta a articulação de um discurso coeso e impactante. O presidente, que outrora se apresentou como um líder capaz de unir e mobilizar, agora enfrenta o paradoxo de precisar de um dia inteiro para reunir seus ministros, revelando uma falta de sinergia que é alarmante. O resultado é uma gestão que parece mais preocupada em manter a paz entre os diferentes grupos políticos do que em implementar políticas públicas eficazes. Além disso, a insatisfação com os ministros escolhidos evidencia um problema maior: a incapacidade do governo de se comunicar e de se engajar com a população. A luta nas redes sociais, onde a oposição bolsonarista se mostra cada vez mais eficaz, expõe a fragilidade de uma administração que, ao invés de se reinventar e de buscar novas formas de diálogo, permanece presa a velhas práticas e alianças. A ideia de que os ministros, apenas por estarem no governo, teriam o poder de influenciar as bancadas partidárias, se revela uma ilusão em um Congresso que opera sob a lógica da polarização e do fisiologismo. As expectativas criadas com o governo Lula, que prometia um novo rumo para o Brasil, vão se esvaindo à medida que a realidade se impõe. O que deveria ser um projeto de inclusão e de transformação social se torna, cada vez mais, um jogo de interesses onde a população se sente alheia às decisões tomadas nas altas esferas do poder. A falta de resultados concretos e a dificuldade em articular uma agenda positiva são fatores que alimentam a desconfiança e o desencanto da população, que esperava mais de um governo que se apresentava como uma nova esperança. Portanto, a necessidade de uma reforma no primeiro escalão não é apenas uma questão de troca de ministros. É um chamado à ação para que o governo se reoriente e retome a sua missão de servir ao povo brasileiro. Se Lula não agir com firmeza, não apenas mudando peças, mas também repensando a própria abordagem de sua governança, o risco é que sua administração se perpetue como um exemplo de oportunidades perdidas e de promessas não cumpridas. Este é um momento crítico que exige coragem, visão e, acima de tudo, um compromisso real com a transformação que o Brasil tanto necessita. E a dívida pública do governo federal atingiu 9 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, este é o maior valor registrado na história. O assunto é destaque no site da CNN Brasil. A gente lembra que a dívida bruta do governo geral abrange as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e também municipais. O número é equivalente a 78,6% do PIB brasileiro. De acordo com os dados divulgados hoje, no atual governo, contando então desde janeiro de 2022, a dívida bruta já soma 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, os números de outubro significam um aumento de 0,4 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior e reflete a evolução dos juros nominais apropriados. Isso sem contar o efeito da desvalorização cambial, do resgate líquido da dívida e da variação do PIB nominal. A insatisfação de Lula com seu primeiro escalão é mais do que um descontentamento interno. É um sintoma de um governo que, aparentemente, já se encontra em estado terminal. O que deveria ser uma administração voltada para a promoção do bem-estar social e da justiça econômica se transformou em uma gestão marcada pela ineficácia e pela desconexão com a realidade brasileira. Olá, você que está aí, tentando dominar a arte de falar em público, sem parecer que está prestes a pedir um aumento de salário para seu chefe. Hoje, eu tenho uma dica que pode transformar você em um verdadeiro mestre da oratória. Aquele que não só fala, mas encanta, persuade e até faz a plateia soltar algumas risadas. Imagine-se subindo ao palco, com a confiança de um apresentador de talk show e a habilidade de um comediante de stand-up. Com o livro digital Oratória, a arte de falar em público com sucesso. Você vai desvendar os segredos dos grandes comunicadores. Este guia é como um mapa do tesouro, só que o tesouro é a sua habilidade de se comunicar com clareza e confiança,
Você vai aprender a controlar o nervosismo, a organizar discursos que prendem a atenção e a usar a linguagem corporal como um verdadeiro artista. E não se preocupe, não vamos deixar você falando para as paredes. Vamos garantir que você cative a audiência, mesmo que a plateia tenha acabado de voltar do intervalo e esteja com a cabeça nas nuvens, com exemplos práticos e exercícios que vão fazer você se sentir como um campeão no palco. Está na hora de libertar o orador extraordinário que existe dentro de você. E lembre-se, o medo de falar em público não pode ser o seu âncora. É hora de zarpar e conquistar novos mares de comunicação. E se você quer saber mais sobre essa obra incrível e como ela pode mudar sua vida, as informações estão no primeiro comentário fixado. As promessas de mudança e renovação, que levaram milhões a acreditar em um futuro melhor, agora se dissipam como fumaça no ar. A criação de 39 ministérios, inicialmente vista como uma estratégia para diversificar a atuação do governo, revela-se um verdadeiro labirinto de ineficiência. A dificuldade em articular um discurso único, a burocracia que impede reuniões produtivas e a falta de coesão entre os ministros são sinais claros de que algo não vai bem. Em vez de um governo que mobiliza e inspira, temos um emaranhado de pastas que mais parece uma tentativa de acomodar aliados do que de implementar políticas efetivas. A desilusão é palpável, especialmente quando se observa que muitos dos ministros não conseguem se destacar em suas áreas e, pior ainda, não conseguem dialogar com a população. A batalha nas redes sociais, um campo de luta essencial na política contemporânea, tem sido perdida de forma acachapante para uma oposição que se organiza de maneira ágil e eficaz. O governo Lula, que prometia um novo capítulo na história do Brasil, parece estar lutando para se manter relevante em um cenário cada vez mais competitivo e polarizado. E o que dizer da relação com o Congresso? A estratégia de loteamento de ministérios, que deveria garantir uma base sólida de apoio, se transforma em uma ilusão à medida que os políticos nas pastas não conseguem realmente influenciar suas bancadas. O fisiologismo que tanto se prometeu deixar para trás volta a ditar as regras, e os interesses partidários se sobrepõem ao bem comum. Nesse jogo, a população se torna uma mera espectadora, enquanto os verdadeiros protagonistas parecem ser os interesses de grupos que pouco se importam com as necessidades da sociedade. Nesse contexto, a possibilidade de Lula se reeleger nas próximas eleições parece cada vez mais distante. A insatisfação que preside o governo atual pode se traduzir em uma rejeição massiva nas urnas, uma vez que a população, que depositou suas esperanças em um governo que prometia mudança, agora se vê diante de uma realidade frustrante. O governo, em sua essência, parece ter morrido para as novas eleições, e a perspectiva de um futuro político brilhante se desvanece. Urgentemente, Lula precisa repensar seu papel e a composição de sua equipe. Uma reforma no primeiro escalão não é apenas uma questão de troca de ministros. É uma necessidade vital para recuperar a confiança da população e reverter a imagem de um governo que, em vez de avançar, parece estagnar. Se continuar nesse caminho, Lula corre o risco de ser lembrado não como um líder que trouxe esperança, mas como um governante horrível.